Depois inventou o Brasil. Foi seu Cabral, no dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. Não. Brasil, década de 1920. O país já era independente há quase 100 anos, mas a República ainda era jovem. Os interesses externos sobre o Brasil cresciam cada vez mais. Afinal, quem não iria querer fazer negócios com um país continental em crescimento, com um amplo mercado consumidor e vastos recursos naturais? Lado A. Artistas e políticos olham para a Europa, que está em reconstrução após o fim da Primeira Guerra Mundial. A reconstrução era um negócio lucrativo e as grandes cidades cresciam e prosperavam. Ao mesmo tempo, estavam felizes com um novo período de paz após o fim da Primeira Guerra, possivelmente o conflito mais traumático que o mundo já tinha presenciado. Lá e nos Estados Unidos, começam os loucos anos 20. Pela primeira vez na história, se torna possível ouvir várias músicas de outros países, ver filmes geniais nos cinemas, como Chaplin nos Estados Unidos e Sergei Eisenstein na União Soviética. Para muitos brasileiros, é como se pela primeira vez fizéssemos contato com um outro planeta, e esse planeta parecia muito louco, chique e mais avançado que o nosso mundinho. As ruas tinham luzes elétricas, as casas tinham rádios e telefones, os salões tinham festas de arromba com roupas, músicas e danças que enchiam os olhos e os ouvidos. Imagine só, nos Estados Unidos o álcool sendo proibido e músicos negros ficando famosos tocando jazz. Na União Soviética o povo tinha tomado o poder e nós aqui com a República Café com Leite, até as mulheres estavam conquistando o direito de votar em quase todos os países da Europa. O Brasil é um país atrasado. Temos que ser como os países desenvolvidos. Lado B. Outros brasileiros pensavam o seguinte: mas que absurdo é esse de querer ser igual aos americanos e europeus? Eles não tinham muitas formas de saber que a proibição do álcool nos Estados Unidos só fez surgirem os gangsters que vendiam bebida ilegalmente e que o consumo do álcool ficou ainda maior. Não tinham como saber que, apesar de alguns negros fazerem sucesso nos Estados Unidos, a grande maioria ainda vivia numa segregação, e que o grande crescimento econômico resultaria na quebra da Bolsa de 29 e na Grande Depressão, que foi a maior crise econômica que eles já enfrentaram. Eles não tinham como saber que as revoluções na Rússia, que virou a União Soviética, apesar de começarem tão populares, acabariam virando um país imperialista nas mãos do Stalin. Não tinham como saber que a prosperidade econômica da Inglaterra e da França tinha muito a ver com colonizar países na África e na Ásia, e que a prosperidade econômica na Alemanha e na Itália daria munição para os nazistas e para os fascistas. Ainda assim, muitos brasileiros conseguiam perceber que havia alguma coisa errada acontecendo nesses países todos, e que nós aqui no Brasil tínhamos uma cultura riquíssima. Não precisávamos importar o jazz se tínhamos o samba e o choro. Tínhamos nossa forte literatura, nossas culturas populares diversas e tínhamos até o avião. Afinal, os irmãos Wright nos Estados Unidos inventaram foi uma catapulta chique, né? Aviador de verdade foi o Santos Dumont. Pro inferno com estes gringos! Viva o Brasil! O fato é que esse disco ganha, a partir de 1922, um lado C. Um grupo de meninos e meninas artistas parece encontrar uma forma de matar a charada, de responder de outra maneira quem é o Brasil, sem se prender à síndrome de vira-latas do pessoal que queria imitar os gringos, e nem ao nacionalismo cego do pessoal que brigava com unhas e dentes para fecharmos as portas aos imperialistas do norte. Em 1928, a fórmula ganha o seu melhor nome, antropofagia, e só a antropofagia nos une. Antropo significa gente, fagia significa comer. Mas calma, esses artistas não estavam propondo que a gente virasse canibal, ao menos não literalmente. Eles entenderam que a cultura brasileira se constituía da mesma forma que a dos índios antropófagos. Eles escolhiam os adversários mais valorosos e devoravam esse adversário em um ritual. Não para matar a fome, mas porque acreditavam que assim eles absorveriam a força e as virtudes desse adversário. Vamos aprender com eles, entender como eles são e incorporar os elementos deles na nossa cultura. Vamos devorar os Estados Unidos e a Europa.
porque somos fortes e queremos ser ainda mais fortes. O mundo estava mudando. Lá fora, o século das luzes. Aqui, São Paulo, que antes era uma pacata província, começa a brotar subitamente como um colossal cogumelo depois da garoa. Os imigrantes chegam na cidade se misturando aos novos moradores e alterando a paisagem da cidade, que começa a se construir em torno de edifícios, avenidas, bondes, veículos motorizados. Tudo imprimia movimento à vida urbana. É claro que esse impacto vai mudar profundamente os habitantes que tentavam entender esse processo de crescimento súbito da cidade enquanto lutavam para não ser devorados por ela. Todo mundo sentia. Era necessária uma nova ideia de cultura, uma nova forma de nação. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, precisamente em 1909, um menino chamado Oswald de Andrade viaja para a Europa a estudo e em Paris conhece o cinema de Chaplin, o cubismo de Picasso, o teatro de Pirandello, o futurismo de Marinetti, a música de Debussy e fica maravilhado. Ali, descobre que é na articulação do individual e do social que as identidades são construídas. Assim, quando Oswald retorna a São Paulo, ele não é mais o mesmo, nem seus amigos e muito menos a cidade de São Paulo. Sua amiga Anita Malfatti, por exemplo, em 17 já havia feito a primeira exposição considerada moderna. E em 22, a Semana de Arte marca um movimento de ruptura. E de acordo com Antônio Cândido, esse não foi apenas um movimento literário, mas um movimento cultural e social que promoveu a reavaliação da cultura brasileira. Além de Anita Malfatti, tem Vitor Brecheret, Cavalcante, Vilas Lobos, Mário de Andrade, Menóquio Del Pica, Guilherme de Almeida. E no ano de 1928, Tarsila do Amaral, que oferece ao marido, Oswald, um quadro de aniversário, o Abaporu, que vem dos termos em tupi aba, que quer dizer homem, porá, que quer dizer gente, e u, que quer dizer comer, significando o homem que come gente. E este quadro tornou-se o símbolo do movimento antropofágico, o lado C desse disco. O modernismo brasileiro era uma resposta ao marasmo que parecia se instalar no país. Para criar um jeito brasileiro de ser, deveríamos devorar e absorver de maneira crítica as influências do inimigo externo, declarava Oswald de Andrade no primeiro enunciado do manifesto. Tupi or not Tupi? That is the question. A antropofagia pode ser um conceito para a gente voltar a semear. 100 anos depois de Oswald, vivemos num mundo tão cheio de informações que a antropofagia é a capacidade de lidar com a simultaneidade da vida, sem estabelecer hierarquias ou ilusões. Todos os elementos que você absorve se retroalimentam em si. Tudo que você aprende, cria ou pensa faz parte do todo. Você alimenta o todo e também alimenta-se dele. Somos todos ao mesmo tempo receptores de conteúdo, criadores de ideias, especialistas em tudo. Então, como lidar com o nosso mundo moderno sem abarcar a antropofagia? Olha só para esse vídeo. A videocolagem talvez seja um bom exemplo do que estamos tentando demonstrar. Formações diferentes, de pessoas diferentes e lugares diferentes, montando um roteiro para falar de multidisciplinas num formato de vídeo de recorte, em colagem de vídeo em cima de vídeo, produzindo um novo elemento. Ufa! Vivemos intensamente a antropofagia. E a pergunta que fica é: devemos nos especializar num saber nesse mundo moderno ou absorver todos na medida do impossível? Resposta: essa é a busca antropofágica. Não tem certo, não tem errado, tem arte. E como absorvemos a arte? Antropofagia. Engula a arte, faz parte. Então, a intenção do nosso vídeo também é canibalizar o Oswald como ele pretendeu, para que a galera canibalize a gente depois do vídeo? Sim, absorver suas ideias, aprender com elas, com o máximo de respeito para poder, inclusive, criticar quando for necessário. Crítica essa que foi muito pesado na época de Oswald, porque veja, somos limitados ao erro do nosso tempo, e nesse sentido, os modernos acabaram repetindo o erro dos românticos, projetar o passado em figuras ilusórias. Ao criticar a projeção da Europa do índio retratado pelos românticos, os modernos clamaram por um índio puro, um índio único que só existiu no imaginário do moderno. E no final, se no romantismo imperava a figura do bom selvagem, Oswald caiu na armadilha do tempo que tanto criticava, e muita gente não entendeu seu movimento, e assim acabou morrendo amargurado e esquecido, criticado inclusive pelos seus contemporâneos. Até que em um momento esquecido, um mocinho baiano vivendo em São Paulo vai ao teatro e resgata Oswald de Andrade. Assistindo a peça O Rei da Vela,
dirigida pelo lendário Zé Celso no imortal Teatro Oficina. O mocinho era Caetano Veloso. Conhece? A partir de então, Caetano mergulhou nos manifestos de Oswald. Caetano dizia que, como os modernos de 20, ele agora estava comendo os Beatles e o Jimi Hendrix. Era ditadura, o AI-5 estava para ser lançado e o ideal de nação estava cada vez mais gritando para ser encontrado contra a repressão militar. Junto dele, uns outros jovenzinhos bem bacanas se juntam nessa ideia. A menina Rita Lee, junto dos irmãos Batista, e esse meninaço novinho de nome Gilberto Gil. Exatos 40 anos após o manifesto, o álbum Panis e Circenses, ou Tropicália, era lançado. A semente plantada por Oswald florescia. Mais uma vez, a arte causava grande incômodo e espanto no establishment cultural e na ordem social. Na busca pela brasilidade, há sempre mais pessoas, há mais lugares e há mais tentativas. E agora era o tempo da Tropicália. Vamos comer, canção, vamos comer, poesia, se tiver, se não tiver, então